Aleluia, aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quem é salvo e tem certeza, diga amém. Amém. Acho que você não está tão certo assim ainda. Quem é salvo e tem certeza, diga amém. Amém. Uma grande alegria para mim, honra poder estar aqui nesta casa, Verbo da Vida Arujá, presidida pelo pastor Lucas e Camila, que são, além de irmãos em Cristo, parceiros, amigos de longas datas, desde que eu tinha cabelo, irmãos. Então faz um tempinho, louvo a Deus por essa conexão maravilhosa. Deus une pessoas com propósitos. Amém, irmãos? Então eu não vejo nossa amizade como coincidência, mas eu vejo como providência divina, né? E através deles eu estou aqui. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade a vocês, pastor Lucas, Camila, né? Para quem não sabe, eles são até nossos padrinhos de casamento, né? Meu e da Vivi, e nós temos um carinho muito grande, muito especial pela vida deles. Nós crescemos ministerialmente, praticamente juntos, nós somos contemporâneos. Louvo a Deus demais por este tempo. E em conexões também a gente aprende muitas coisas, não é, irmãos? Nós recebemos, nós fornecemos, e Deus promove encontros na nossa vida para definir o nosso futuro. Amém, irmãos? Deus trabalha desta forma, unindo pessoas para que venhamos a seguir o plano, o propósito dele para a nossa vida, com ferramentas que muitas vezes nós recebemos uns dos outros, que nos são compartilhadas. Então, acredito que nós recebemos mutuamente. Louvo a Deus demais por estar em mais essa oportunidade nessa igreja, e agora em um outro contexto, né? Em uma nova realidade. Que bênção! Eu fico muito feliz por ver o progresso, o crescimento dessa igreja. E o pastor Lucas estava me falando ali a respeito dos projetos, desta visão grandiosa que o Senhor trouxe aqui para Arujá. Então é uma grande honra poder estar participando daquilo que Deus está fazendo aqui esta noite. De fato, a minha honra, ela é dobrada, porque também eu estou aqui representando o Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil, e também não posso deixar de agradecer ao pastor Michael e Karen, né, pela confiança, pela oportunidade de estar aqui compartilhando um dos assuntos que são ministrados ou ensinados no Rema. E como você já deve saber, eu vou compartilhar sobre a autoridade do crente. Tem alguém crente aqui? Amém. Eu não estou me referindo somente àqueles que creem em algo, alguém ou em alguma coisa, mas naqueles que creem na obra redentiva ou redentora consumada por Cristo Jesus. Essa obra envolveu em ele ter se humanizado, em ele ter obedecido o Pai em tudo, a ponto de voluntariamente se entregar para ser crucificado e ali assumir o nosso lugar, morrer a nossa morte, morrer fisicamente, ser sepultado e para as partes mais baixas da terra, mas ao terceiro dia ele foi ressuscitado dentre os mortos e não parou por aí. Ele foi assunto aos céus e hoje ele está em um lugar de autoridade, à destra da majestade nas alturas. Mas eu gosto de algo que o irmão E.W. Kenyon, ele diz que na mente de Deus, em toda a obra redentiva de Cristo, toda a humanidade estava juntamente com ele. De modo que quando Jesus Cristo foi crucificado, na mente de Deus Pai, toda a humanidade estava sendo crucificada juntamente com ele. Quando Jesus Cristo estava morrendo, na mente de Deus Pai,
toda a humanidade estava morrendo juntamente com ele? Quando Jesus Cristo foi sepultado, ele foi para as partes mais baixas da terra. Na mente de Deus Pai, toda a humanidade estava sendo sepultada juntamente com ele. Mas ao terceiro dia, quando Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos, em sua mente, toda a humanidade estava ressuscitando juntamente com ele. Mas não parou por aí não, porque quando Jesus Cristo foi assunto aos céus, na mente de Deus Pai, toda a humanidade estava indo juntamente com ele. De maneira que, queridos, fisicamente falando, você está aqui na minha frente. Mas espiritualmente falando, você está muito, mas muito, mas muito acima de todas as coisas. Acima do quê? De todo principado, potestade, domínio, autoridade, soberania, todo nome que se nomeia, não somente neste século, mas também no vindouro. Então, você não é qualquer um. Amém? Você é filho de Deus. E quero te dar uma boa nova: ser filho de Deus é ter autoridade. Glória a Deus. Em João capítulo 1, versos 11 e 12, João escreveu assim: veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, aqueles que creem no seu nome, ele deu o poder, ou a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Verso seguinte diz: filhos nascidos não segundo a vontade da carne, vontade do sangue, ou vontade de homem algum, mas nascidos do próprio Deus. Sabe que o mundo aí fora diz que todo homem é filho de Deus? Não é o que a Bíblia nos diz, irmãos. Todo homem é criatura de Deus, mas nem todo homem é filho de Deus. Para que o homem se torne filho de Deus, precisa invocar o nome do Senhor, precisa nascer de novo. É aí que este homem recebe a autoridade. E uma vez, irmãos, que nós, como cristãos, como filhos de Deus, entendemos o que envolve a autoridade, nós deixamos de ser refém de circunstâncias. Amém, irmãos? Nós deixamos de ser refém de sofrimentos. Na verdade, nós erguemos a nossa cabeça e, exercendo a nossa autoridade, no nome de Jesus, paralisamos tudo aquilo que tenta nos paralisar. Por isso, o entendimento da autoridade do crente é muito importante para nós, como cristãos ou filhos de Deus. Porque senão viveremos aqui nesta terra muito às margens daquilo que Jesus Cristo realizou por nossa vida. Nós temos direitos, nós temos uma herança. E para vivermos, irmãos, essa herança, precisamos entender a autoridade. Eu oro para que uma indignação santa se levante em você esta noite. O grande problema de muitos cristãos é que eles estão esperando que Deus faça tudo por eles. Eu vou falar de novo. O erro de muitos cristãos é que eles estão esperando que Deus faça tudo por eles. Na mente de Deus Pai, Ele já fez. O que está faltando é um posicionamento destes cristãos em cima daquilo que Jesus Cristo já fez. Sabe, irmão, chegou o tempo de você orar de uma forma mais precisa e obter resultados que Cristo já promoveu para você. Se nós não entendermos sobre a autoridade, nós ficaremos em dúvida até mesmo se Deus ouviu e vai responder nossas orações. Ficaremos em dúvida, inclusive, se Deus vai se manifestar ao nosso favor. Ficaremos até em dúvida em relação àquilo que nós estamos vivendo, qualquer tipo de circunstâncias que estamos vivendo, se tudo isso provém do diabo ou de Deus. No entanto, o entendimento de autoridade nos ajuda a entendermos a posição na qual estamos. Essa posição, queridos,
é uma posição de superioridade. Eu não estou querendo dizer, irmãos, que o entendimento de autoridade vai nos levar a um tipo de arrogância, prepotência, soberba. Muito pelo contrário, a autoridade tem a ver com humildade. Amém? A autoridade tem a ver com humildade, a autoridade tem a ver com liberdade, porque a humildade recebe o que Deus fez de coração aberto e simplesmente se posiciona naquilo que Jesus Cristo fez. E isso vai fazer com que nós mudemos a nossa perspectiva a respeito daquilo que se levanta contra nós. Um dos maiores objetivos do diabo é nos confundir em relação às suas próprias obras. Porque o diabo quer que aceitemos aquilo que se levanta contra nós como vindo de Deus. Mas, irmãos, o que se levanta contra nós não vem de Deus. E se entendemos que não vem de Deus, nós entendemos também que nós temos o poder para paralisarmos estas coisas. Enquanto muitos cristãos estão esperando que Deus faça, Deus está esperando que esses cristãos reagem. Você precisa reagir. Esta é uma noite de reação. Amém, irmãos? Um grande homem de Deus, um homem da fé, chamado Frederick Price. Inclusive, o irmão Reagan cita em alguns dos seus livros o seu nome. Um pastor afro-americano. Ele já está na glória. Um mestre. Ele falou algo muito interessante. Ele disse que a ignorância a respeito dos métodos do diabo tem feito com que muitos cristãos sofram e padeçam, vivam uma vida de sofrimentos desnecessários. Por que eu estou falando isso? Eu não estou falando isso querendo te incentivar a estudar demonologia, ou o estudo dos demônios. Porque se a gente fica muito focado no estudo de demônios, corre o risco da gente se inclinar, pender para extremos. E aí nós viveremos aqui nessa terra como caça-fantasmas, caça-demônios. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Todo general militar que se preza consulta o seu serviço de inteligência para conhecer os métodos do seu inimigo. Como o seu inimigo opera, como o seu inimigo trabalha. E eu te digo, irmãos, isso não é pecado. E isso não é fanatismo religioso. Isso é o posicionamento correto que, como filhos de Deus, devemos tomar. Sabermos como o diabo trabalha. Porque se desconhecermos como o diabo trabalha, nós vamos viver aqui nessa terra de altos e baixos. E como eu falei aqui, esperando que Deus haja ao nosso favor. Quando, na verdade, Ele está esperando um posicionamento nosso para manifestar o seu poder. O poder só é manifesto seguido de uma autoridade exercida. Eu vou falar de novo. O poder só é manifesto seguido de uma autoridade exercida. Isso quer dizer que o poder, que é o dunamis ou dínamos de Deus, o poder dinamite, está esperando um posicionamento dos filhos de Deus em autoridade. Porque quando nós exercemos essa autoridade, entendendo quem somos, o que temos e o que podemos em Cristo Jesus, existe um poder, irmãos.
Existe alguém que nos respalda. O próprio Deus nos respalda e Ele vai se manifestar ao nosso favor. A autoridade do crente, ela está firmada no nome de Jesus. No nome de Jesus concentra-se o poder da ressurreição. O diabo não quer que entendamos isso, porque no momento em que entendermos isso, ele vai perder espaço em nossa vida. E essa é a minha oração por você, irmãos, que o diabo perca espaço na sua vida. Aleluia. Muitos resultados estão deixando de acontecer por desconhecermos a vontade de Deus, por desconhecermos os métodos do diabo. O diabo, ele é um ilusionista. Ele trabalha com cenários. Ele pinta quadros falsos na nossa frente. Ele se faz uso do natural, querendo nos despistar, querendo nos enganar. E são nesses quadros que ele pinta que armadilhas, que arapucas são formadas por ele. E aqueles que fisgam a isca do diabo são aprisionados por ele. Olha só que curioso. O diabo já é um inimigo mais do que derrotado há mais de 2000 anos atrás. Porque Deus levantou a sua igreja em Cristo Jesus como uma força triunfante aqui nessa terra. Se entendermos, irmãos, que o poder de Deus concentra-se no nome de Jesus e, por sua vez, concentra-se na igreja, o diabo jamais vai nos enganar, jamais vai nos aprisionar. O diabo tem um sabor de vitória quando nós seguimos suas sugestões. Por isso que o diabo sempre vai tentar chamar a nossa atenção para o natural. Eu gosto de uma frase do irmão Reiga, que ele diz assim: quando o diabo tentar chamar a sua atenção para o natural, leva ele para o espiritual. Quando o diabo tentar chamar a sua atenção para o visível, leva ele para o invisível. Quando o diabo tentar chamar a sua atenção para a incredulidade, chama ele para a fé. Não existe fé, irmão, sem o conhecimento da palavra. Não vai existir o exercício de autoridade sem o conhecimento da palavra, sem entendermos o que de fato nos pertence. Eu quero chamar a tua atenção para um texto na Bíblia que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, verso 11. Em 2 Coríntios 2, 11, permita-me aqui ler em algumas versões. Na Almeida Revista Atualizada diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ora, Paulo fala de uma possível vantagem que o diabo pode ter sobre a igreja, quando na verdade, legalmente, ele já é mais do que derrotado. Mas ele pode ter um saborzinho de vitória e obter vantagem em cima dos filhos de Deus. Na Almeida Revista Corrigida, diz assim no finalzinho desse versículo: porque não ignoramos os seus ardis. Na Nova Versão Internacional diz: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Nova tradução da linguagem de hoje: a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Versão A Mensagem: afinal, não queremos inconscientemente dar a Satanás uma abertura para causar mais dano. Estamos muito bem atentos para os seus caminhos dissimulados. Então, o diabo vai tentar mudar o cenário natural, te mostrando uma condição ou realidade na qual você não se encontra.
E assim ele tem dominado este mundo lá fora, irmãos. Mas mesmo uma igreja legalmente liberta, sem o conhecimento da herança que lhe pertence e dos métodos do diabo, essa igreja estará em um lugar de desvantagem. Então é possível sermos legalmente vitoriosos, mas vivermos derrotados. Estão comigo, irmãos? É possível termos tudo, mas vivermos como se não tivéssemos. A herança, isso envolve toda a herança que faz parte, irmãos, do pacote da salvação. É possível, por exemplo, ser curado, mas viver doente. É possível ser rico, próspero, mas viver miserável, viver pobre. É possível ser forte, mas viver como fraco. É possível ter paz, mas viver inquieto. E se vivemos assim, nós, na prática, demonstramos que somos escravos, quando, na verdade, somos livres. O diabo prospera na ignorância do povo de Deus. Em Oséias capítulo 4, a parte A do versículo 6, olha o que Deus diz: o meu povo perece, porque lhe falta o conhecimento. Deus não disse o meu povo perece por causa do diabo. Deus não disse o meu povo perece por causa dos demônios. Deus não disse o meu povo perece por causa do pecado ou por causa deste mundo. Deus disse o meu povo perece por falta de conhecimento. E sem o conhecimento do que Deus fez, seremos, irmãos, presas, reféns, facilmente do diabo. Ah, mas está se levantando aqui em Arujá, irmãos, o exército de Deus. A igreja triunfante. Eu te digo, irmãos, conforme esse conhecimento se levanta no Filho de Deus, ele fica destemido, ele fica ousado, permita-me usar esse termo, atrevido. Vai se levantar em você uma ousadia e intrepidez que até mesmo você desconhecia. Você vai ficar arrojado. Você vai levantar a sua cabeça. Você vai dar um basta à ação do diabo. Porque você sabe que quem te conquistou foi Cristo Jesus. E Ele perdeu o domínio sobre sua vida. Aleluia! Diz para quem está perto de você aí: o diabo não é mais teu senhor. Não é mais o teu pai. Não é mais o teu dono. Diz para essa pessoa: o diabo te perdeu. Aleluia! O diabo não é páreo para você, meu querido. O diabo não é páreo para o poder que existe dentro de você. Agora, como o diabo age? Soprando suas mentiras na cabeça do homem. Ele lança um verde em nossas mentes, querendo colher um maduro nas nossas ações. O diabo traz os seus argumentos mentirosos para a nossa mente, para que reproduzamos esses argumentos com as nossas ações, falando com a nossa boca o que ele fala na nossa cabeça, agindo com o nosso corpo como ele fala na nossa cabeça. E é aí que nós mordemos a isca da arapuca do diabo. Mas no momento em que
eu conheço quem eu sou, o que eu tenho e o que eu posso em Cristo Jesus, diante daqueles argumentos mentirosos que se levantam na minha mente, na minha cabeça, eu frustro o diabo quando eu falo diferente. Eu frustro o diabo quando eu me comporto de uma forma diferente. E ele tem que fugir quando eu repreendo as suas obras no poder do nome de Jesus. Oh, aleluia! Ei, Cristo te representa no céu, mas você o representa na terra. Eu vou falar de novo. Cristo te representa no céu, mas você o representa aqui nessa terra. Vou te animar ainda mais. 1 Coríntios capítulo 6, verso 17 diz que aquele que se une ao Senhor, esse é um só espírito com Ele. Quando o diabo lança seus argumentos mentirosos, falsos na nossa mente, mas agimos pelo conhecimento que temos, de quem somos, do que temos, do que podemos em Cristo, debaixo da palavra de Deus, ele vê Jesus, o mesmo que o paralisou há 2000 anos atrás. Eu estou muito animado esta noite. A Bíblia nos diz em 1 João capítulo 3, para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Oh, aleluia! E eu digo, para isto os filhos de Deus em Arujá vão se manifestar, para destruir as obras do diabo. O diabo sabe que não pode te parar. Você está nele para ser um representante, irmãos, dele aqui nessa terra. Você está em Cristo para ser um representante dele aqui nessa terra. Aí eu te digo, irmãos, permita-me falar assim: se um Jesus incomodou muita gente, se um Filho de Deus incomodou muita gente, meu Deus do céu, se Jesus Cristo em 3 anos revolucionou este mundo, imagina quantos tem aqui. Irmãos, aqui tem potencial para impactar continentes. Você não está acreditando em mim, não? Aqui tem potencial para impactar esse mundo inteiro. Aleluia! Por muito tempo, irmãos, eu fui escravo do diabo. Eu aceitava os seus argumentos como vindos de Deus. E essa era a forma que o diabo me paralisava. Porque a ignorância, além de privar o homem de viver o que Deus providenciou para ele em Cristo, a ignorância o paralisa. Então, um crente paralisado não dá trabalho para o diabo. Mas se essa paralisia vem da ignorância, um crente ignorante não dá trabalho para o diabo. Agora um crente cheio do conhecimento. Irmãos, a escola Rema chegou aqui para te encher do conhecimento. E eu consigo ver o inferno todinho se tremendo. Porque onde um filho de Deus chega com o conhecimento de Deus, com o conhecimento de autoridade, tem que pôr o diabo e os demônios para correr. Amado, você chegou num determinado lugar, com a cabeça erguida, sabendo quem você é. A Bíblia já dizia no Velho Testamento, onde você colocar a planta dos seus pés, ali é terreno seu. Onde você colocar as suas mãos, ali vai prosperar. Embora esse mundo esteja, irmãos, em crise, e até mesmo debaixo de um governo corrupto, eu vou te falar, irmãos, você pode prosperar. Você pode prosperar. Você pode prosperar no poder do nome de Jesus. Por quê? Porque o teu governo celestial excede o governo terreno.
Você está acima, irmãos. Você está acima. Você precisa ler essa passagem comigo. Efésios capítulo 1. Abra sua Bíblia lá. Você vai encontrar em Efésios, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, duas orações. O apóstolo Paulo orava pela igreja. E eu vou te falar, irmãos, o apóstolo Paulo orava pela igreja para que a igreja entendesse quem ela era, o poder que ela tinha, toda a realidade que Cristo viabilizou por ela. Eu estava falando aqui, irmãos, que eu era refém do diabo. Quando eu descobri o que Cristo fez por mim, irmãos, me subiu uma indignação tão grande, que eu creio que é o que vai se levantar em você esta noite, porque eu me lembro que a minha cabeça religiosa, na minha cabeça religiosa, prorrogava resultados em Deus para a eternidade. E a maioria dos cristãos, irmãos, pelo menos na minha época, eu não vou nem falar hoje, mas acaba sendo um reflexo. Graças a Deus nós estamos numa estação onde o conhecimento de Deus está mais acessível. Mas eu me lembro, irmãos, que a maioria dos cristãos eram muito mais doutrinados por canções fora da palavra do que pela própria palavra de Deus. E eu me lembro, irmãos, que eu pensava assim: só na glória eu vou obter vitória. Enquanto eu estiver aqui, se for da vontade de Deus, com muito sofrimento, muita labuta, eu vou conquistar. Se por um acaso eu não viver o que Deus fez por mim, é porque não era a vontade dEle. E essa mistura, esse entendimento distorcido da palavra de Deus, fazia com que eu não vivesse integralmente o que Deus fez por mim. As coisas começaram a mudar, o cenário começou a mudar quando eu comecei a me posicionar. Eu vi, irmãos, Deus restaurando a minha vida, a minha família, minha saúde, minhas finanças, o ministério que o Senhor me confiou. E tudo que o Senhor queria, permita-me dizer aqui, irmãos, era uma oportunidade. Vou falar algo que pode te chocar. Mas muitos cristãos, eles têm um conhecimento um pouco distorcido da soberania de Deus. Eles pensam que soberania é o direito absoluto que Deus tem de determinar a sua vontade aqui na terra, independente do homem. Mas esse conhecimento distorcido nada tem a ver com autoridade. Deus deu autoridade para o homem governar o seu ambiente. O pecado bagunçou com tudo. Mas em Cristo Jesus essa condição foi restaurada. Eu preciso desenvolver mais um pouquinho isso aqui. Meu tempo está quase acabando. Mas eu preciso desenvolver algo aqui. A Bíblia nos diz em Gênesis, no capítulo 1, verso 26. E também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais do campo, sobre todo réptil que rasteja sobre a terra. Aí eu gosto de dizer, irmãos, que nada é lei para Deus a não ser que Ele fale. Porque quando Ele fala, Ele se torna refém do que Ele diz. O que Deus determinou na eternidade vai acontecer. Estão comigo? Mas por que Deus fez questão de tornar o homem participante disso?
para que ele não faça isso sozinho aqui. Porque se Deus fizesse isso sozinho aqui, ele estaria violando o que ele disse. Quando Deus deu ao homem domínio, quando ele disse, tenha você domínio, ele mesmo estava se excluindo daquilo. Eu sei que é forte isso. Mas o próprio Deus estava se excluindo daquela atividade. Isso quer dizer que se Deus dominasse no lugar do homem, poderíamos considerá-lo como mentiroso. A autoridade nada mais é do que direito de exercer domínio. Deus te deu esse direito. Quando você exerce domínio, você tem o respaldo dos céus. Eu vou dizer mais. Quando você exerce domínio, você libera os céus para agir ao seu favor. Agora o diabo quer que você foque no natural. O que está acontecendo no natural. Ele quer que você seja governado pela vista e não pela visão. A visão é compatível com o céu, a vista é compatível com a terra. Pergunta para o teu vizinho aí, você é um homem ou mulher de visão? Pergunta. Não vai existir visão genuína sem a revelação do que Deus fez. Minha oração é que lhe seja revelado o que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Aleluia. Eu sou empolgado mesmo assim com a palavra, tá bom, irmãos? Então Deus libera o homem e encarrega o homem de dominar o seu ambiente. Não tem como o homem dominar na prática sem a revelação do que Cristo fez. Eu tenho que dar outra passagem. Espera que eu leio já Efésios. Mas Romanos capítulo 5, irmãos, verso 17. No rema dá mais tempo da gente debulhar, detalhar. Mas em Romanos capítulo 5, verso 17, a Bíblia diz assim: se pela ofensa de um só, a morte veio a reinar por esse, muito mais aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Cristo Jesus. Diga assim comigo: graça não me falta. E diga: eu recebi o dom da justiça. Me pergunte, para quê? Eu te respondo: para reinar. Como Jesus Cristo viveu aqui nessa terra, irmãos? Reinando, paralisando circunstâncias, dando ordem para a tempestade, multiplicando pães e peixes, repreendendo enfermidade, expulsando demônios. Oh, aleluia! Legalizando Deus o Pai através de suas orações, para que o poder de Deus se manifestasse. Eu vou dizer algo aqui, irmãos, que pode te chocar, mas a oração dá legalidade para o poder de Deus se manifestar aqui nessa terra. Estamos esperando que o poder de Deus se manifeste sem a nossa participação. Isso é se apegar a uma soberania extrema de Deus. Oh, aleluia! Você já parou para pensar que no decorrer da história, se você for ler a Bíblia de capa a capa, Deus se revelou a homens para que esses homens seguissem as suas direções e a sua vontade? Quando Deus precisou de um pregador da justiça aqui nessa terra que construísse uma arca, ele viu em Noé um homem íntegro, um homem justo, e o convocou para aquela tarefa. Por que Deus designou aquele homem para aquela tarefa? Porque Ele deu ao homem a autoridade.
Quando Deus precisou de um libertador que tirasse o povo do Egito, Ele se revelou a Moisés. Por quê? Porque Ele deu autoridade para o homem. E falando em Moisés, estou terminando. E falando em Moisés, vocês estão lembrados daquele momento em que, a princípio, o faraó dispensa o povo de Israel para sair do Egito. Só que no meio do caminho eles percebem que estão sendo perseguidos por faraó e seus cavaleiros. Atrás estava o exército de faraó, na frente estava o Mar Vermelho, do lado montanhas. Lá estava Moisés, em frente ao mar, e a Bíblia nos diz que o povo de Israel começou a clamar a Deus. Moisés clamando juntamente com o povo de Israel. E eu vou acrescentar aqui: faz alguma coisa, Deus! Faz alguma coisa, Deus! Deus faz uma pergunta para Moisés: por que clamas a mim? Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho um cajado. Toca no mar. Irmãos, eu vou dizer uma coisa que pode parecer forte. Mas Deus não seria autorizado a manifestar o seu poder abrindo o Mar Vermelho se Moisés não tivesse tocado no mar. Por quê? Porque Deus deu ao homem autoridade. Quando Moisés toca, o Mar Vermelho se abre. Formam-se 2 paredões, um do lado e um do outro, para o povo de Israel passar a pé enxuto, no meio daquele mar. Quando Deus precisou de uma autorização para enviar Jesus, Ele chamou Abraão. Deus precisava da obediência de um homem que sacrificasse o seu filho amado. Porque se Abraão não se determinasse a oferecer Isaque, Deus seria impedido de enviar Jesus. Oh, meu Deus do céu! Então quer dizer, pastor, que Deus precisa de mim? Irmãos, em um certo aspecto, sim. Você está esperando que Deus faça? Deus diz: reaja. Se posiciona na minha palavra, que você vai ver o que eu vou fazer. Falando em Moisés, eu vou terminar com isso, a gente vai ler Efésios. Mas muitos têm como padrão máximo do poder de Deus em manifestação aquele momento em que o Mar Vermelho abre para o povo de Israel passar no meio ali a pé enxuto. Mas se eu te dissesse que esse poder era a fichinha prestes àquilo que se manifestaria milhares de anos depois. Efésios capítulo 1, a partir do verso 16, aqui está registrada a oração do apóstolo Paulo por aquela igreja. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Para maiores informações, Rema Brasil 2026. 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Trocando em miúdos, quem você é?
Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Trocando em miúdos, o que você tem? Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Trocando em miúdos, o que você pode? Segundo a eficácia da força do seu poder. Que poder é esse que o apóstolo Paulo qualifica de supremo? Outras versões diz, muito excelente. Paulo explica na frente. No verso 20 diz, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a quem, irmãos? O deu a quem, irmãos? O qual é o seu corpo? A plenitude daquele que tudo enche em todas. Não sei se você entendeu direito o que você leu, mas a manifestação maior, a demonstração máxima do poder de Deus aconteceu quando Ele ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Esse poder, Deus pega e dá para quem? Esse poder, eu estou falando, irmãos, de um poder maior do que aquele que abriu o Mar Vermelho. Ele deu à igreja, que é o seu corpo. Diga assim, eu sou uma extensão de Cristo aqui nessa terra. Diga assim, a igreja é detentora da demonstração máxima do poder de Deus. O inferno reconhece esse poder e se dobra a esse poder. Nós estamos aqui como representantes de Cristo, estamos aqui como embaixadores de Deus, estamos aqui no nome de Jesus. Quando você, com conhecimento da autoridade, repreende qualquer tipo de circunstância, assim, ó, no nome de Jesus, o diabo se lembra daquele poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos e humilhou o inferno. Você pode estar diante de uma impossibilidade, irmãos. Você pode estar esperando um milagre acontecer. Deus está dizendo, o milagre está esperando um posicionamento seu. Toca no mar. O que você tem? Você não tem um cajado, mas você tem uma boca. Irmãos, eu quero que nos levantemos. Você pode se levantar do seu lugar aí. Eu quero que nos levantemos com autoridade essa noite, repreendendo no poder do nome de Jesus tudo aquilo que o diabo tem levantado para te destruir, porque você entendeu que aquilo que não está em harmonia com a palavra de Deus vem do diabo. Mas você pode paralisar no poder do nome de Jesus. Agora entenda bem, utilize esse nome com ousadia. Não necessariamente ousadia quer dizer volume. Amém? Mas existem horas que o nosso volume denuncia a nossa fé. Oh, aleluia. O que você faria se um porco todo sujo de lama entrasse na sua casa e ele subisse em cima do seu sofá branco? Você não falaria assim com ele: porquinho, por um acaso você poderia sair do meu sofá? Preste bem atenção no que eu vou dizer, irmãos. Não seja educado com o diabo.
Alguns estão pegando aqui. Não fale circunstância. Será que você poderia deixar a minha vida? Eu te paraliso no nome de Jesus. Encha o seu pulmão de ar, meu irmão. Repreenda tudo que tem se levantado para te paralisar no nome de Jesus, de uma forma arrojada, destemida, cheia de autoridade. Você vai ver cenários mentirosos do diabo sendo transformados. Comece a fazer isso agora. Comece a fazer isso agora. Comece a fazer isso agora. Aleluia. Vamos encher esse lugar aqui de autoridade. Vamos usar o nome de Jesus. Lucas, ontem à noite, parecia que eu sentia o fungado do diabo aqui no meu pescoço. Todas as vezes que eu vou ministrar sobre a autoridade do crente, se levantam circunstâncias como essa, e o maligno tenta me atormentar. E eu saí repreendendo lá no meu quarto, 3 horas da manhã, toda a ação demoníaca na minha vida, na minha família e na tua vida. Porque eu sabia que o que eu estava experimentando é o que muitas pessoas estão passando aqui. Mas a minha intercessão tem um efeito pequeno na sua vida, sem a tua participação. Essa intercessão só vai ter efeito completo quando você se posicionar. E eu percebo, eu sei que tem pessoas aqui que estavam sentindo como eu me senti ontem, o demônio fungando no cangote. E se você é esse tipo de pessoa, meu querido, chegou a hora de dar um basta e repreender o diabo na sua vida, seja lá em que área for. Fé não é tímida. Eu te digo, você pode fazer mais do que você fez. Eu vou dar uma outra chance para você. O instrumental bem baixinho. E a gente vai levantar a voz de autoridade aqui com ferocidade, com selvageria. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você pode começar, você pode começar.
Obrigado, Pai, pela autoridade que você nos deu. Mais um pouco. Vai. Nós não vamos deixar abater, nós não vamos nos intimidar. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Determine que acabou, irmãos, a ação do diabo sobre a sua vida. Determine isso agora no nome de Jesus. Acabou. Acabou. Quero te render graça, Senhor, por cenários alterados. Eu quero te render graça, Senhor. Te liberamos como igreja para você agir. E reconhecemos o teu poder em nós e através de nós. Eu quero te falar uma coisa, irmão, se você está aqui nesse lugar, pela fé, já estou te chamando, irmão. Se você ainda não confessou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, deixe-me orar por você. Eu vou quebrar no poder do nome de Jesus todas as algemas, grilhões que o diabo tem colocado sobre sua vida. Se você está aqui nesse lugar, deixe-me orar por você. Se você não ainda convidou Jesus para morar no teu coração, nós queremos orar por você. Tem alguém aqui assim? Você pode vir aqui para frente para nós orarmos por você. Ou você que está desviado dos caminhos do Senhor e deseja voltar, essa oportunidade que Deus te dá. Você pode vir aqui na frente para nós orarmos por você. Tem alguém aqui assim? Um novo começo. Aleluia. Mais alguém, vem agora. Vem agora. Aleluia. Aleluia. Os conselheiros vão ministrar aqui. Mais alguém? Esse convite aí eu vou estender para você que quer ser cheio do Espírito Santo. Você que deseja falar em outras línguas, não teve a experiência ainda do batismo do Espírito Santo. Se você quiser, você pode sair desse lugar aqui transbordando. Você pode vir também. Tem um homem desviado aqui, eu queria te dar um abraço. Um homem que está desviado aqui e que seguiu sugestões do diabo. E você foi enlaçado. E você está em uma situação que é difícil largar, sair. Mas pelo poder do nome de Jesus, eu rompo agora esses laços. Eu te digo, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Volta para os caminhos do Senhor. Vem agora, no poder do nome de Jesus. Vem agora. Venha agora. Eu quero dar um abraço em você. Onde está você? Mais uma vez, onde está você? Venha aqui agora. Venha experimentar daquilo que o Senhor falou ao teu coração. O convite está aberto. E falando em autoridade do crente, eu
tenho aqui 2 livros maravilhosos para te recomendar, que se você ainda não leu, você precisa ler. O Maravilhoso Nome de Jesus, do E.W. Kenyon. Eu citei inclusive uma frase dele essa noite. E A Igreja Triunfante, do irmão Kenneth Hagin. 2 livros poderosos que vão te doutrinar da forma certa, vão te trazer o conhecimento dessa realidade poderosa em Cristo Jesus. Mais uma vez, você que está desviado, deixa eu te dar um abraço. Oh, aleluia. Então vamos terminar da melhor forma possível. Que tal você terminar dançando sua vitória? Dança aí onde você está a sua vitória.